no capítulo 4, nesta adjacente da verdade. Nesta, Tito, também enviou. Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 11. Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11, com toda a reverência, mas sentados, já ficamos um bocado de tempo em pé, não é? Com toda a reverência à palavra do Senhor, faremos a leitura dos primeiros 11 versículos, então, deste texto. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o numa parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrares e me adorares. Jesus lhe respondeu: Retire-te, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Senhor, a tua palavra foi lida nesta manhã, dia tão especial. Louvamos o teu nome, Pai, pelo privilégio de podermos fazer a leitura da tua palavra, a tua palavra que é viva, a tua palavra que é eficaz, a tua palavra, Senhor, que fala-nos constantemente, dia após dia, por meio do Espírito Santo hoje, Pai, não seja diferente. Fala conosco, Pai. Cá estamos sedentos a ouvir a tua voz, sedentos por entender aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Portanto, ó Deus, abra os nossos ouvidos, prepara os nossos corações e usa a minha boca para que possamos, Senhor, compreender, todos nós, aquilo que o Senhor quer nos dizer. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante da tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. É assim que nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Quais são teus limites? Este é o tema desta mensagem, da mensagem para esta manhã, primeiro domingo de Quaresma. Quais são teus limites? Há uma medida das coisas, frase que está projetada, que é para guardarmos mesmo constantemente. Nesse tempo não está projetada, eu acabei de ver que é uma tela azul, mas há uma frase de Quinto Horácio Flaco que diz: há uma medida nas coisas. Existem, enfim, limites precisos, além dos quais e antes dos quais o bem não pode subsistir. Há uma medida nas coisas, enfim, limites precisos, além dos quais e antes dos quais o bem não pode subsistir. Limites. Quais são teus limites? O ser humano falha. É uma característica
característica, é uma evidência, é um fato dos seres humanos. É indiscutível que os seres humanos falham. Desde sempre, o ser humano falha. A queda da criação perfeita de Deus deu-se porque o ser humano falhou. Como nós lemos no Gênesis, lembrando ali do ato da falha, da queda, do pecado, o ser humano não soube obedecer os limites determinados pelo seu Criador. Conhecemos todos aqui muito bem a história do Éden. O ser humano, e relembro desta manhã, o ser humano, o Adão, não é? Interessado no diferente, no novo, no proibido, no limite, interessado em algo mais, seduzido pela serpente, mas tomando a atitude da escolha, extrapola o seu limite. Agora a frase que está ligada, né? Esta frase de Horácio Flá, dos limites, que eu li constantemente, consulte. O ser humano, então, Adão e Eva, não deram caso ao limite imposto por Deus e extrapolaram o limite. E, portanto, eles escolheram coisas, aliás, a única coisa que Deus disse que eles não deveriam escolher, façam tudo, menos isso, queremos isso. Eles fizeram. Extrapolaram o limite. Limite que visava especificamente a preservação do ser, o cuidado. Digo isso porque o ser humano tem esse traço, essas características de querer ultrapassar os limites, e lembrando também que limites, muitas vezes, talvez na maior parte das vezes, na nossa compreensão, são tidos como sinônimos de clausura, são tidos como sinônimo de prisões, e podem ser, realmente eles podem ser. A igreja, por exemplo, pode impor limites como uma clausura. A estética não se cansa de impor limites como clausura. Aquela megalomania que busca incansavelmente o sucesso, o poder, especialmente o sucesso financeiro, também pode ser uma clausura, um extrapolar de limites que, nesse sentido, causa-nos uma cadeia, uma prisão. Somos claramente reféns destes modelos ideais da sociedade. Não podemos estar tristes. Não é permitido que nós estejamos tristes. Se estiver, esconda bem. É bom que ninguém saiba que está triste. É bom que ninguém saiba que quando perdeu um trabalho, isto não se publica. Uma tristeza, um momento bucólico, isto não se publica. Nós somos meio que proibidos de estar tristes, de sermos pobres. Notemos o que dá engajamento, não é ser pobre, é mostrar algo bom, algo agradável. Não podemos dizer, nem ao menos que queremos escolher ter uma vida mais simples. São clausuras, são limites impostos pela sociedade que sim, causam clausura, são sinônimo de clausura, de prisão. Mas com Deus não é assim. Os limites impostos por Deus para as nossas vidas são aquilo que pode ser chamado de limites de preservação. Limites por cuidado. Eu gosto sempre de lançar mão de um exemplo aqui. Um filho de 3, 4 anos quer dirigir o carro do pai. O pai deixa assim ou não? Não. Porque ele não ama o filho? Não. Cuidado. Porque se ele deixar, vai acontecer algo ruim. Talvez muito ruim. Limites por cuidado, por preservação. E não simplesmente para dizer não pelo não.
não porque eu determinei assim. Percebem, irmãos, a diferença? Com Deus é assim, os limites da preservação. Deus falou para que a sua criação, para que Adão e Eva não participassem ali da árvore, do fruto do conhecimento, para preservá-los do mal. Porque ele tinha cuidado com a sua criação, ele tem cuidado com a sua criação. Mas o ser humano falha. O ser humano escolhe não ter os limites dados por Deus, determinados por Deus para a nossa preservação. E, portanto, escolhe, muitas vezes deliberadamente, extrapolar esses limites. Procurar o que parece dar-nos maior satisfação, ainda que seja momentânea. E fazemos essas escolhas a partir da expectada satisfação. E muitas vezes, como lemos em Jeremias capítulo 17, versículo 9, somos enganados pelo nosso próprio coração. Porque nem sempre aquilo que nós queremos é o que de fato precisamos para sermos felizes. Nem sempre nós temos a compreensão do que de fato nós precisamos. Deus sabe. E muito se dá por conta dessa propaganda constante que quer dizer para nós, e nos convence muito bem, muitas vezes, não é? De que nós não temos o suficiente. Nós precisamos de mais. Precisamos de algo novo. Precisamos. Não, mas estou feliz. Não, está feliz porque não conhece tal coisa. Está feliz porque não foi a tal lugar. Eu estou contente com o que tenho. Não, só está contente porque ainda não teve outras possibilidades. A propaganda faz muito disso conosco e nós vivemos, por vezes, uma vida de constante insatisfação. E este é um dos motivos pelos quais buscamos muitas vezes felicidade, ou até contrariedade, além de, ou até contrariedade daquilo que Deus nos determina, dos limites que Deus nos dá. Podendo, muitas vezes, tomar a mesma posição de Adão, ou do Adão, que significa a humanidade. E as consequências disso, como falamos há pouco aqui, podem se transformar num efeito borboleta. Mas, quais são os nossos limites? Em que momento que nós negociamos destes valores? Diante de quais circunstâncias que nós extrapolamos, definimos, decidimos extrapolar esses limites, ou nós não negociamos? Há alguma coisa que parece-me que incorretamente acreditamos que quando nós estamos com um nível de espiritualidade muito elevado, quando nós praticamos movimentos ascéticos, jejuns e orações, e temos uma vida de fato mesmo consagrada, santificada, há uma impressão equivocada de que quando nós estamos com esse nível espiritual ali um bocado mais elevado, nós minimizaremos as tentações do mal. Parece que com Jesus aconteceu algo um bocado diferente disso. Em Marcos, esta narrativa é bastante mais simples, bastante mais concisa. Se dá, na verdade, apenas em 2 versículos. Se quiseres consultar depois, no capítulo 1 de Marcos, versículos 12 e 13, apenas fala da tentação de Jesus. Em Mateus e Lucas nós temos uma narração mais densa, mais detalhada e aprofundada. E há algo muito interessante que corresponde a este jejum de 40 dias, aqui o texto é claro, o texto de Mateus é evidente, a dar-nos a compreensão do 40 dias e 40 noites, para comprovar que de fato foi um período de abstinência, se foi de tudo, se foi de água, nós não sabemos exatamente, nós temos muitas conjecturas, mas o fato é que Jesus estava num período longo, muito longo período de jejum. Isto que se conecta com Moisés e também com Elias, como nós tratamos há pouco aqui. E a tentação, essa prova de
paciência de Deus pelo povo no Êxodo que revoltou-se contra o maná e adorou o bezerro de ouro. Nesta mesma analogia dos 40 anos da travessia do povo hebreu que ficou ali errante pelo deserto por conta de uma desobediência, de uma escolha, de limites. As respostas que Jesus dá ao tentador, eu gosto muito dessa tradução que diz o tentador inicialmente. As respostas que Jesus dá ao tentador são todas respostas que estão ali em Deuteronômio, no capítulo 6. Todas as respostas enfáticas que estão ali no livro de Deuteronômio. Todas as tentações de Satanás baseiam-se numa desobediência ao maior de todos os mandamentos. Toda tentativa de Satanás para com Jesus naquele momento baseia-se, portanto, neste maior mandamento, numa tentativa de desobedecer o maior de todos os mandamentos. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Amar a Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Numa compreensão dos primeiros rabinos, o coração estaria para algo que se refere aos impulsos ou aos pulsos afetivos entre o bem e o mal. A alma que tem o simbolismo, o significado do que é vida, que aponta inclusive para a vida e aponta para o martírio também. É algo muito denso para aprofundar, mas apenas para dar um panorama da compreensão rabínica dessa situação de coração, alma e força. E a força, esta questão da riqueza, da prosperidade, de outras forças externas. De forma que, exemplificadamente, transformar pedras em pães, ou precipitar-se e ali e determinar que os anjos o salvassem, era como rebelar-se contra a vontade de Deus. A tentação fundamental, então, é não amar a Deus de todo o coração. E é algo interessante, que essa tentação não se passa toda no deserto, nós vemos que já na segunda tentação ele já é retirado dela. Numa operação interessante, que Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. Eu disse há pouco aqui que há uma compreensão equivocada de que quando nós estamos em níveis espirituais mais elevados, quando nós estamos com uma vida mais santificada, quando nós estamos a orar mais, quando nós nos percebemos como mais crentes, melhores leitores da Bíblia, e aqui não digo com orgulho, estou a dizer mesmo em situação de vida de santificação. Esta compreensão equivocada de que quando estamos nesse nível, que poucos de nós caminham nesse nível de santificação, de espiritualidade intensa, mas há uma compreensão de que quando alcançarmos, estaremos livres da tentação. Talvez seja muito pior. Porque Jesus, em extremo grau de vulnerabilidade do corpo, de mortificação da sua carne, Jesus, o Deus encarnado, é tentado pelo diabo. Imagine nós. Jesus, o Deus encarnado, quando estava em extrema vulnerabilidade da sua carne, ele é tentado pelo diabo. E foram a partir de tentações extremamente articuladas. Não foram tentações sutis, destas que surgem no nosso cotidiano, e de uma forma muito simples, por vezes nos ganham. Muito simples, por vezes nós caímos nelas. Nós escolhemos cair nelas. Foram tratativas complexas que não eram simples para lidar. Colocavam Jesus numa situação, talvez um bocado de tentativa de deixá-lo sem ter saída. E o objeto não era outro, senão corromper o coração do Jesus humano. E é interessante que uma das tentações tem a ver com esta questão do poder, da riqueza. Uma das coisas que mais corrompe o coração do homem.
e esta tentativa de gerar inimizade entre a criatura homem e o Criador. No relato desta tentação de Jesus pelo diabo, nós podemos identificar essa estratégia maligna do tipo de pergunta, da fórmula de pergunta extremamente articulada do diabo. Como alguém que conhece inclusive as Escrituras e tenta manipulá-las para justificar as suas intenções perniciosas. Eu não tenho como não comentar isso. Me lembro de alguns pregadores por aí, quando eu lembro do diabo. Infelizmente. Jesus, contudo, responde às tentações com sabedoria e coerência que a palavra de Deus dá, que Deus, o Pai, dá. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Retira-te, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só Ele darás culto. O aspecto extraordinário das tentações se revela nas respostas de Jesus. O discernimento para lidar com esses desafios espirituais brota na medida que resiste-se ao mal. A tentação virá. Se o nosso nível de espiritualidade estiver baixo ou alto, a tentação virá. Virá. A questão é, como é que lidamos com as tentações quando elas vêm? Porque é fato que elas vêm. Cristo é coerente com a sua leitura da lei dos profetas e de uma forma nada superficial ele mergulha nesse profundo conhecimento de Deus e coloca Satanás no seu lugar. Alguns de nós aqui certamente já tiveram a oportunidade de estar no deserto e sabem o quanto é doloroso isso. Por vezes, dependendo do calor que está, nós tivemos esta oportunidade e a boca chegava a sangrar da secura, do calor. Jesus estava neste ambiente, neste lugar sem água, neste lugar seco, árido, por 40 dias em jejum, em extrema vulnerabilidade do corpo. E mesmo em extrema situação de vulnerabilidade, ele não cede aos desígnios do coração do homem. É preciso lembrarmos que Jesus Cristo é homem. Jesus Cristo é ser humano. Jesus Cristo, se não acreditarmos nisto, nós não acreditamos no seu ministério de forma integral. Jesus Cristo passou pelas mesmas tentações, privações e desejos que nós passamos. Então, portanto, Jesus Cristo estava ali como eu, como vocês. Mas, mesmo no limite, e mesmo diante da tentação, ele resistiu. Estamos na quaresma, neste tempo de preparação. Mas não podemos pensar que, em virtude desta maior busca espiritual que eventualmente venhamos a fazer, as tentações não virão. Elas virão, certamente. A questão é se conseguiremos resistir ou não a elas. E devemos ser honestos, penso, e fazer a nós mesmos algumas perguntas, tais como: quando é que nós cedemos ao pecado, ao mal? Em que momentos que isso acontece? Diante de quais circunstâncias que nós cedemos ao mal, escolhemos pecar? Quando nós somos fustigados pelo diabo, como foi Jesus, e ainda não cedeu, ou na primeira oportunidade, às vezes, que temos, nós já escolhemos deliberadamente o lado errado. É preciso que nós façamos essas perguntas para nós mesmos. Ou não serve para nós, ou não temos cedido às tentações. Não temos resistido a todas. Porque as tentações estão a vir em nosso cotidiano. Temos resistido a todas. Há uma medida das coisas, enfim,
existem limites precisos, além dos quais e antes dos quais o bem não pode subsistir. Quanto a vós, quais são teus limites? Extremos como os de Jesus e mesmo assim não cedeu às tentações ou, na primeira oportunidade, cedemos? Nesse tempo de conversão, o Senhor nos convida para o desenvolvimento de maturidade espiritual, tempo de quaresma. E nesse tempo nós devemos seguir o exemplo corajoso de Jesus, que no deserto, ao ser guiado pelo Espírito Santo, resistiu a essas propostas diabólicas, e algo que concluindo, é demasiado interessante. E no deserto, a Trindade age mutuamente. O Espírito guia o Filho para o deserto. O Pai socorre o Filho enviando os anjos para servirem a Jesus. E lá está o Filho. Essa colaboração divina ensina-nos que o quão é precioso se trabalhar em conjunto. E é nesse período de preparo, de quaresma, de deserto, nas provações diárias, que Ele nos desperta para percebermos com mais intensidade a Sua presença. Podemos aqui identificar, portanto, este período de quaresma como este período de deserto. Período de provações, de privações, um lugar de provação, mas também um local no qual, um período no qual, nós temos a oportunidade de experimentar uma intimidade muito mais profunda com o nosso Senhor. Nos momentos de contrição, nos momentos de reconhecimento, algo muito mais fecundo para o Senhor. Meu desejo é que nesta quaresma, e não apenas nesta quaresma, na quaresma, não é? Mas meu desejo é que os nossos limites não sejam extrapolados. É preciso identificá-los. Eu sei alguns dos meus. Talvez seja tempo de refletir. Eu sei alguns dos meus limites. Alguns dos momentos em que eu escolho deliberadamente pecar. Escolho. Não quero ceder. Ninguém impõe limites, porque são sinônimos de clausura. Os limites determinados por Deus são limites para a nossa preservação, limites para cuidar de nós. É tempo de olhar para esses limites e identificar em nossas vidas quando é que nós temos cedido, ultrapassado os limites e cedido às tentações. Que o Senhor assim nos ajude com isso. Eu quero aproveitar este momento e guardar no final desta mensagem para termos um tempo de reflexão, um pequeno tempo. Olhar para nós. Talvez agora nós lembremos de algo. Quando existe algo que faz-nos mesmo ultrapassar os limites, que faz-nos mesmo exceder os limites e ceder às tentações. Vamos ter esse tempo de silêncio e reflexão.
Senhor, como o silêncio, por muitas vezes, nos é inquietante. Descortina, por vezes, o pior que é nós. Quando olhamos francamente para as nossas atitudes, quando olhamos francamente para quem temos sido nós diante do Cristo que crucificado foi para escolher a minha vida. O que tenho feito eu, não para ser salvo, porque para sermos salvos, teu sacrifício é suficiente. Mas o que tenho feito eu, escolhido por preço de sangue de Deus? Quando é que tenho cedido a tantas tentações que vêm à minha vida diariamente? Algumas delas seriam tão fáceis de dizer não, Senhor. Mas ainda assim, é possível que eu esteja as escolhendo. Fortalece a tua igreja, Pai. Vivifica as nossas almas, a fim de, quando formos tentados, quando certamente vierem as tentações, possamos, Senhor, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Fortalece a tua igreja, é o que te pedimos nesta manhã, orando no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, estou particularmente muito feliz mesmo,